Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do primeiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais e assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. Para essa segunda semana, o eixo temático a ser estudado, mutações no mundo natural. O tema e o tópico será a relação sociedade e natureza em questão e a dinâmica terrestre. A habilidade que vocês irão conseguir concretizar com esta aula será explicar os fenômenos relacionados à litosfera, hidrosfera e atmosfera. Os conteúdos relacionados são a formação e composição da atmosfera terrestre. E só lembrando que nós temos habilidades e conteúdos interdisciplinares com esta aula, onde vocês serão capazes de desenvolver competências específicas nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC, lá no número 3, que pressupõe que vocês sejam capazes de analisar, avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza, produção, distribuição e consumo, e também seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável no âmbito local, regional, nacional e global. O tema da nossa aula de hoje será os elementos e fatores climáticos. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, vocês vão conhecer um pouco mais sobre os elementos e os fatores climáticos e também conheceremos um pouco mais sobre os diversos tipos climáticos. Então, vamos conhecer um pouco sobre os elementos climáticos. Bem, os elementos climáticos são atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região, como, por exemplo, a temperatura, umidade e pressão atmosférica. A temperatura ela é medida em graus Celsius e registra a quantidade de calor na atmosfera em um determinado lugar. E essa variação na temperatura depende da localização e da circulação atmosférica. O calor ele pode ser definido como uma energia em trânsito, ou seja, a transferência de energia térmica de um corpo ou ambiente para outro. E no caso da natureza, essa transferência ocorre de maneira espontânea, de um ambiente mais quente para um outro ambiente mais frio. A temperatura ela é medida por um aparelho chamado de termômetro. A umidade também é outro elemento climático importante, e ela se refere à quantidade de vapor de água presente na atmosfera em determinado instante, e pode ser expressa em valores absolutos ou relativo. Ou seja, nós temos a umidade absoluta e a umidade relativa. A umidade absoluta do ar é a quantidade em gramas de vapor d'água. Já a umidade relativa é obtida através da relação entre a umidade absoluta, que é a quantidade de vapor d'água presente no ar, e o ponto de saturação, que é a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue reter em um determinado local e em um determinado momento. Essa umidade ela é expressa em porcentagem. Quando na atmosfera a umidade atinge o ponto de saturação, ela libera água que cai sobre o solo em forma de chuva, granizo ou neve, que são as formas principais de precipitação. A quantidade de chuva que ocorre ao longo de um determinado período no local, ela é medida por um aparelho chamado de pluviômetro, e a medida é dada em milímetros. Um outro fator importante do clima é a pressão atmosférica, que é a força provocada pelo peso do ar sobre a superfície, uma pressão que o ar exerce sobre a superfície terrestre.
cujo valor é expresso em milibares, que é o MB. Então, o peso do ar, composto por vários gases, fuligem e outros elementos, vai exercer uma pressão sobre a superfície, e essa pressão nós chamamos de pressão atmosférica. Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, a pressão atmosférica ela é bem maior, pois as moléculas de ar estão mais concentradas, exercendo maior peso sobre a superfície. No entanto, em regiões onde as temperaturas são mais elevadas, nós temos a menor concentração de moléculas de ar, que é o ar mais rarefeito. E nesse caso, a pressão ela vai ser menor. Os fatores climáticos. Os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos. E também, é claro, nos climas resultantes desses elementos. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região, por exemplo, ela é quente e úmida e outra região é fria e seca. Os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massa de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo. O primeiro fator climático que nós vamos estudar é a latitude. A latitude ela está intrinsecamente ligada às diferenças de radiação solar sobre a Terra. Nós temos várias zonas climáticas na superfície terrestre. Na linha do Equador, por exemplo, nas baixas latitudes, nós temos a zona tropical, que apresenta temperaturas mais elevadas durante todo o ano. Por outro lado, nós temos, à medida que aproximamos das zonas temperadas e as zonas polares, nas regiões de altas latitudes, as temperaturas tendem a cair. A altitude como fator climático refere-se à pressão atmosférica em determinadas regiões, que ocorre de forma desigual. Numa região mais alta, por exemplo, a pressão atmosférica costuma ser menor, além do fato, é claro, da irradiação também diminuir ao longo do aumento da altitude. Assim, a temperatura costuma ser inferior nas regiões de alta altitude e superior nas regiões de baixa altitude. Portanto, podemos concluir que, quanto maior a altitude, menores as temperaturas. E quanto mais próximo ao nível do mar, maior a temperatura e maior quantidade de vapores, de água e também de gases. Maritimidade e continentalidade são termos que designam, respectivamente, a proximidade de um local do mar ou a sua posição em relação à região continental, e também a influência que o mar e o continente exercem no clima daquele lugar. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta numa maior amplitude térmica. Amplitude térmica, alunos, é a diferença entre a maior e a menor temperatura ao longo do ano em regiões continentais. E o inverso ocorre nas regiões litorâneas, que mantêm uma menor amplitude térmica, devido ao calor liberado pelo oceano. De forma que, nas regiões onde a influência dos continentes são maiores, maior amplitude térmica, ou seja, a temperatura ela aumenta muito, porém diminui muito. Já nas regiões onde a influência da maritimidade, a influência da umidade oceânica, vai diminuir a amplitude térmica, vai fazer com que a variação entre a máxima e a mínima seja menor. Massa de ar designa a porção de ar que se desloca no planeta, influenciando diretamente no clima da região. As massas de ar se movimentam das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão, determinando assim uma circulação geral atmosférica, ou seja, a formação de ventos que vão influenciar nos tipos climáticos. As massas de ar podem ser continental, marítima, quente ou frias, e dependendo do local de atuação e das temperaturas, podem absorver as características daquele lugar. As massas de ar quente se formam em regiões tropicais e equatoriais, enquanto as massas de ar fria, elas se localizam e se originam nas regiões polares. Além dessa classificação básica, a latitude influencia também diretamente nas massas de ar, que são classificadas em equatorial, tropical, ártica, antártica e polar. A massa de ar frio e úmido, por exemplo, são responsáveis pela diminuição das temperaturas e aumento da umidade por onde passam. E só lembrando que um encontro de duas massas de ar de características diferentes causa a formação de frentes, as frentes frias ou frentes de calor.
A vegetação. A vegetação também constitui um fator climático importante, capaz de modificar a temperatura e a umidade de um determinado lugar. A vegetação interfere no clima de várias formas. A primeira delas diz respeito à contenção ou absorção dos raios solares, minimizando seus efeitos no aumento da temperatura. Isso vai permanecer uma homogeneização da temperatura naquele lugar, sem grandes elevações, tanto para cima quanto para baixo. E outro fator importante também que a vegetação influencia no clima é a elevação da umidade por meio da evapotranspiração, que ajuda na diminuição da temperatura e eleva até mesmo os índices de chuva naquela região. As correntes marítimas. As correntes marítimas apresentam condições específicas de temperatura, influenciando diretamente no clima de um lugar. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade do ar, o que causa dispersões para outras regiões dessa umidade, levando precipitações para onde não existia a evaporação. Ou seja, as correntes marítimas são capazes de transportar a umidade de um lugar para outro, como também transporta temperatura. Onde as correntes marítimas que se originam em lugares frios, elas tendem a levar as baixas temperaturas por onde passam. O mesmo acontece com as correntes marítimas que se originam em regiões de clima quente, que vai então levar as temperaturas mais altas para aquelas regiões, e geralmente tendem a diminuir os efeitos dos invernos rigorosos em algumas porções do planeta. Por fim, um outro fator importante é o relevo, que também influencia no clima de um lugar, através da altitude e das características daquela forma de relevo presente na região. Quanto mais alto o relevo em relação ao nível do mar, mais fria será a região, ou seja, a temperatura vai diminuindo. Uma outra característica importante do relevo é que quanto mais alto é aquela forma de relevo, também vai impedir a passagem de massa de ar, de nuvens e vento, temperaturas ou umidades. Vai fazer com que, então, uma região sofra influências desses fatores climáticos e dos elementos do clima e outra região não. Um grande exemplo disso é o caso do Planalto da Borborema, no Nordeste brasileiro. Causam grandes índices de precipitações no litoral e no interior da região. A temperatura eleva-se e a umidade relativa do ar ela é bastante baixa. Além de todos esses fatores, o que são de ordem natural, também é preciso lembrar que o homem também é um fator climático importante. Ele acaba se tornando um dos agentes mais intensos na transformação do clima de um lugar. Por exemplo, ele pode ser responsável tanto por fenômenos climáticos localizados, ilhas de calor, inversão térmica e outros fenômenos climáticos urbanos, como também processos mais amplos e diversificados, causando então alterações no microclima, meso ou até macroclima de um lugar. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do primeiro ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.